Bom dia! As terapias e medicinas complementares ou tradicionais têm assumido um papel de destaque no contexto europeu e no que a Portugal e França, por exemplo, diz respeito. Saiba hoje porquê e como, e queria deixar um apontamento: a Science et Vie acaba de lançar um dossiê especial versando sobre a medicina baseada na evidência e estudos que têm vindo a ser feitos nesta área, portanto, sobre a eficácia de várias terapias e medicinas tradicionais nesta área. De realçar somente a questão de terem sido avaliadas, por exemplo, ter sido avaliado o efeito de 20 plantas no que diz respeito à terapêutica eficaz. Portanto, são boas notícias para, por exemplo, a fitoterapia, muito embora a acupuntura, como veremos já com a doutora Chan, a acupuntura tem vindo a ser cada vez mais usada em Portugal. Existe até uma sociedade médica da acupuntura, portanto, médicos de medicina convencional e que praticam a acupuntura nos seus pacientes, muito embora continue a ser questionada. Só um apontamento em relação a um dos últimos números da Prevenir, revista portuguesa, que também tem dado cartas no cross-tab entre medicina convencional e terapias complementares, dizendo de facto que há pediatras, cardiologistas, médicos de família, acima de tudo, que se têm dedicado também à prescrição e ao estudo da fitoterapia, entre outras áreas como a acupuntura. Doutora Chan, a propósito desta contraposição, portanto, da medicina chinesa em relação à medicina convencional, como a doutora sabe, há várias publicações e há anos que várias publicações têm dedicado, não é, especial interesse ao que chamam medicinas, nem chamam medicinas tradicionais, mas medicinas alternativas. Neste caso até é uma revista francesa, Science et Vie, que tem um dossiê especial, por acaso é um dossiê interessante, é oportuno. Sim, sim. A revista Prevenir, que é portuguesa, conforme também já deve conhecer, que fala justamente de médicos convencionais, não é? Que praticam acupuntura, que prescrevem fitoterapia. Por outro lado, aqui a Science et Vie fala de uma série de estudos feitos em acupuntura, mas o que é que se passa? Por um lado, falam que são benéficos para reduzir as dores, pronto. Mas depois para o tabaco, para reduzir o consumo de tabaco, já não são tão bons. Mas depois, lendo o artigo, fala essencialmente que não são feitos. Eu não sou médica, mas estou a falar com uma especialista. Como é que alguém faz um estudo sobre a acupuntura, um estudo de medicina baseada na evidência, sem ter a metodologia, sem ter um paradigma conceptual e científico adequado ao objeto de estudo? Porque é assim, nós indivíduos somos diferentes uns dos outros, mas também as plantas divergem. Pelo que eu percebi, há vários tipos da mesma planta, não é? Há várias variantes, por exemplo, de uma só planta, pode haver várias variantes. Do mesmo planta, ou mesmo fruta, ou mesmo coisa. Exato. Cada parte tem função diferente. Exato. Por exemplo, nós usamos angélica, não é? Usamos raiz, angélica na circulação, mas fora de angélico já dá outro efeito. Por exemplo, o de laranja também, casca de laranja, por exemplo, para doce e tudo, garganta e tudo, bastante bom efeito, não é? Especialmente. Sim. De facto, até aqui eles falam que 20 foram comprovados, eles falam une vingtaine de plantes ont des vertus démontrées. E peço desculpa pelo sotaque, mas eu não sou francesa, mas para dizer que eles falam que na fitoterapia portanto, 20 plantas, não é? Não, 20 plantas foram demonstradas como eficazes. Mas os estudos não provaram outros. O estudo, ficam só em 20. Primeiro coisa que tenho que explicar é o estudo diz. Claro, estudo científico. O que é que isto quer dizer? O que é que a cabeça do humano, o que é a capacidade do humano conseguir entender, não é? E o método? A ciência é sempre a atual ciência, é nesta época o que é que o humano conseguir entender a natureza. Mas a medicina chinesa é a natureza. A medicina chinesa vem é uma medicina da experiência. É uma experiência é uma medicina que nós resistamos ao longo dos milhares de anos. Pelo menos agora descoberto é na Idade da Pedra, não é? Já está talvez há milhares de anos. São muito milhares de anos, quase
pronto, são 8 e tal mil anos. Exatamente. Ao longo dos 8 mil anos nós vamos descobrindo como é que o humano funciona e toca onde ou qual ervas consegue fazer algum efeito. E isto é mais ou menos um registro da natureza do funcionamento do humano. É uma natureza, não é uma... é que ela funciona assim. Claro, e conseguimos, é tipo uma caixa preta, nós sabemos que ela funciona assim, se nós fazemos certas coisas, que ela sai assim. Exato, não é? E lá dentro, na medicina ciência, pronto, não interessa. Mas não eles... interessa. E isto é o interesse da ciência. Um dia é de entender, não, mas eles... entenda ou não entenda. É como fosse. O planeta é redonda, não é? Antes, há uns séculos anteriores, o humano não percebia o planeta é redonda, mas o planeta não é por acaso isso não ser redonda, ela continua redonda, não é? Continua a rodar só. Nós antigamente pensava o planeta é plana, não é? Nós somos natural e o Sol é para a volta de nós. São as crenças. Mas isto é o que é que a ciência consegue chegar, o que é que como é que o cérebro humano consegue descobrir. Exato. Mas se o cérebro humano não descobre, não quer dizer que a natureza funciona de outra maneira. Exato. O corpo humano é a mesma coisa. A medicina chinesa é um registro, não é? Uma experiência registada, analisada ao longo de milhares de anos, o que é que nós entendemos, o que é que nós descobrimos, como é que o humano funciona. É uma natureza. A ciência em si, tudo isto, é uma cérebro de nós. Cabeça humana queria entender como é a nossa natureza. Pronto. Se nós não descobrirmos como é que ela funciona, não quer dizer ela deixar de funcionar, continua a mesma coisa. É entender como funciona a natureza. Não, ela continua a funcionar da mesma maneira, não é por acaso não consegue entender, é como fosse antigamente, não entenda, como eu estava a dizer, não entenda o planeta, o Sol não está à volta do planeta, e o planeta não é redondo, não é por acaso só ter alguma coisa, o humano é assim, ela continua a funcionar da mesma maneira. Os modelos geocêntricos. Continua a funcionar da mesma maneira. Se tocarmos, se precisamos, estamos torcida. Se tocarmos num ponto de pulmão, continua a viver da doce, não é? Porque se eu tenho doença pélula, se eu toco algum ponto na meridiana do pulmão e intestino grosso, que ela sai logo. Nós todos os dias estamos fazendo. Mas, doutor, eles falam isso, não é? Dizem parece logo. Sim. Mas como que lá dentro, qual é químico que mudou e tudo. Exato, sim. Pronto, isto pouco interessa ao paciente, mas interessa nós, o humano, entender como é que nós funcionamos em pormenores, não é? Mas este lado, chega ou não chega, ela continua, se toca este ponto, a comunicar que desaparece da mesma. Claro. Percebe? Mas, doutora, eles até dão, mas há aqui os defensores, aos defensores, em relação à fitoterapia, eles dão um exemplo claro que muitas das plantas que ainda não foram alvo de estudo carecem de métodos, eles chamam ineficacité de méthode. Mas porquê? Porque eles não adaptam ao objeto de estudo, ou seja, eles não encaram, por exemplo, eles dão um exemplo do gengibre. E eles explicam que 45% dos testes feitos com gengibre, os testes de eficácia, deram negativos porque acho que eles dissolveram em água e fizeram os testes quaisquer com água, não sei se era com gengibre ou com outra planta qualquer, e não se dissolvia como o químico, como um medicamento qualquer, se dissolve naquela resolução e naquela coisa toda. Pronto. E por isso não conseguem avaliar a eficácia, porque uns são hidrossolúveis, os outros não são. Pronto. Mas também assim, a eficácia é o método e depois é o grupo de controle. Eles falam... Esta gengibre que no estômago... Não, quer dizer, dei um exemplo. Não. Sim. Mas muitas vezes, sabe, primeiro é assim, a gengibre dentro da água, não sei se consegue ver da mesma maneira do que dentro do nosso estômago, porque o nosso estômago não é bem água. Revelam-se negativos, justamente porque está a dizer a gengibre vai entrar no nosso estômago, não é? Ela está a fazer como água, não sei se não está no humano, enfim, não sei se faz a mesma coisa assim. Eu não tolero isto, não sei, e o pormenores também não interessa muito, entretanto. Não, eles é que falam, porque os estudos científicos, eles falam, por exemplo, os princípios ativos do gengibre são pouco solúveis na água. E isso explica porque 45% dos testes de eficácia contra as náuseas, neste caso, contra as náuseas deram negativo. Pronto, sim, negativo, mas o importante é se nós bebermos um chá de gengibre, tem a náusea, parou imediatamente.
é o que é em causa. Mas porquê é que parou? Porquê é que a água não correspondeu? Isto é científico. Eles ficam ali com o tempo vai tentar entender. O importante é que ela assim funciona. Ao mirar já sempre assim funciona. Todos os meus pacientes, por exemplo, têm problemas de estômago, não são os meus, como todos, não é? Claro, que se têm náuseas, com um bocado de gengibre, que ela começa a ter menos náuseas. Tudo é sábado. Na China tem muito tipo quase começados, não é? É gengibre com feitas cristinada, não é? Tipo com açúcar. Põe um pouco tipo começados quase, mas é gengibre mesmo com açúcar. Põe na boca, náusea, aliviou logo, não é? Pronto, mas porquê que ela não consegue entender? Mas isto é problema delas. Não, é que ela tem que ter um técnico mais assim, ou mais tapada, ou testar no ambiente do estômago. Exatamente. Porque ela está vista água no estômago, simplesmente não é água, não é? E ela talvez não foi investigada, o gengibre não foi investigado, não passou por esse seringa, não é? Talvez ela puser gengibre, e isto eu estou a dizer por alto, não é? Porque eu vou tentar ajudar elas a entender. Não, mas é o que diz aqui, eu posso ler. Par exemple, les principes actifs du gingembre sont peu solubles dans l'eau. Ce qui explique pourquoi 45 des tests d'efficacité du gingembre contre les nausées se révèlent négatifs. Sabe o que é? Eu sugiro que elas põem na saliva primeiro e depois põem no ambiente no estômago, isso já é diferente, não tenho certeza, não é? Mas de qualquer forma, a planta não se pode estudar por composições. A planta é uma inteira, ainda por cima a ciência é uma coisa muito lenta, muito atrasada, não é? Muito atrasada porque em razão da natureza, a natureza funciona em sua perfeição. E as estações do ano? Mas a cabeça do humano foi descobrindo aos poucos. Nós sabemos ao longo das humanidades, na história da humanidade, fomos entender de natureza. Mas a natureza não faz consoante o que é que nós sabemos. A natureza funciona em si. Mas doutora, depois eles dão o exemplo do hipericão, que já foi mais do que estudado e que tem efeitos ao nível da ansiedade e da depressão. Eles depois dizem que já foi super testado e não sei o quê. Sim, mas nem é por aí, porque a ansiedade também tem muitos... Tem vários. Ponto de vista de medicina, também tem muito diferentes, não são rigorosos iguais, para nós é mais... Claro. Mas é assim, eles, em relação à fitoterapia... Mas muitas vezes também não dependem de uma planta, que elas não podem estudar em composições, ainda por cima. Hoje em dia tem equipamento assim, talvez 10 anos depois já temos equipamento muito mais avançado. Já consegue descobrir muito de composição que nunca percebeu. Exatamente. Por isso, ciência é uma coisa que é um ponto de... É o que serve para o humano, querer entender a natureza. Mas a natureza não para... Experiência não, e sensibilidade. Não é ser provado pela natureza ou não. Não podemos pensar em contrário. O humano não pode ser tão arrogante. Não pode pensar, se eu não descobrir, não funciona, não é? Mas eles são contraditórios. Mas aqui a questão é que não vamos dar uma gargalhada porque respeitamos as pessoas. Mesmo elas não comprovam, não tem interesse. A natureza. E mas achei que funciona. Não, eles dizem, tanto que há aqui cientistas, há aqui bioquímicos que dizem o facto das outras plantas não terem sido estudadas não quer dizer que não sejam úteis e eficazes. Mesmo não foram estudadas, também não pode pensar em composição em si, inteira em si e no seu ambiente. Quando eles dão um exemplo que eles estudam um medicamento, ou estudam o princípio ativo, por exemplo, de um medicamento para a tensão arterial. Eles estudam aquele princípio ativo que não muda, é sempre o mesmo, não há variantes. Obviamente que ele... Mas não é verdade. Pronto. No humano, por exemplo, não é bem assim funciona. Por exemplo, a tensão alta, não é? A tensão alta muito fácil de entender para qualquer pessoa. Pode ter várias razões simples, por exemplo, sem contar muito. Não, medicamento. Não, estou a falar do princípio ativo do medicamento. Por exemplo, uma doença pode ter várias causas diferentes, não é? Não pode usar sempre a mesma coisa. Não, doutor, se calhar eu não me expliquei bem. Eu estava a falar era do princípio ativo, não do fator. Era o princípio ativo do medicamento. Eu sei, não das causas, se é obesidade, se é porque já diabetes. Mas isso que eu estou a dizer, como causas são diferentes, para um sintoma pode ter causas diferentes em diferentes pacientes, não é? O tratamento não pode ser igual. Pronto, tem que ser. Por isso, na medicina ocidental, quem tem hipertensão praticamente toma remédio a vida inteira. Isto quer dizer, não tratou, não curou. Não, ele vai está a tentar atenuar os sintomas. Mascarar sintomas, porque se não toma, a tensão alta continua, não curou. Doutora, quer dizer, não curou porquê? Porque não encontrou causa.
Porque ela está sempre a usar o mesmo método. Este método funciona para mascarar sintomas. É como a analgésico. Exatamente. Tira a dor, tira a paciente sem tirar a dor. Portanto, a medicina O chinesa problema, o que é que está ali, o que é que a doutora está a avisar, o que é que a doutora está a dizer, é continuar a estar ali, ela não portanto, tratou. a medicina chinesa vai ao Vai ponto, à raiz, causa, né? vai à raiz, causa, né? elimina a causa. Depois já não tem, por exemplo, paciente, nós tratamos de colesterol, atenção, nós fazemos 1 a 3 meses. Normalmente ela não tem. O colesterol na medicina. Sim, normalmente o paciente de colesterol, por exemplo, no paciente vem cá, no primeiro dia que Deus chega a consulta, paramos logo com medicamento de químicas. Sim. Começamos o tratamento entre 1 a 3 meses. Normalmente a pessoa deixa de ter colesterol e não precisa de nenhum medicamento a tomar. Faz fitoterapia. Faz fitoterapia, faz acupuntura. Mas fica a tomar a fitoterapia ou é só durante um período? Durante uns tempinhos e curada. Pois é, que na medicina... E depois nós ensinamos certos hábitos, alimentos, outras assim, para evitar esta causa repeta. Mas quer dizer que o colesterol é tratável, é isso? Tudo é tratável, não há nenhuma coisa que não é tratável. Precisa é encontrar a causa. Sim, portanto a causa. Mascarar os sintomas. Sim, não está a tratar a doença. Por exemplo, como a doutora disse há pouco, na medicina convencional, que é, por exemplo, no tratamento da hipertensão arterial, que é, por exemplo, na hipercolesterolemia, nós sabemos que para tratar o colesterol que é preciso tomar estatinas quase a vida toda para tratar o... Mas não está a tratar. É para Exato. não mostrar a sintoma, mas a doença em si não continua a desaparece. dar. Mas no caso da medicina chinesa, não, pode deixar de tomar. Completamente. Eu já há ano passado ainda levou um paciente. É importante a pessoa enfatizar que há lá em casa pessoas que não acreditam que é importante. Acho que era um programa de televisão, não é? Que ela levou um paciente a isso, que ela tinha muito problema de alergias, não sei o que, todo tipo, alergia de alimentos, alergia nos pólenes, tudo. Ela fez testes. Eu acho que não é uma paciente. Foi ao alergologista até, foi ao alergologista que é o especialista em alergias e nada, não é? Continuou a ter alergia. Foram muitas, tomou muitos antihistamínicos, nada, zero. Ela vem cá até com luvas, porque não pode tocar, ela trabalha no computador, não pode tocar ecrã porque também tem alergia com metal. E o que é que se passou aqui? Como é que... Não, no primeiro dia eu tiro tudo de coisas assim, ela começa a fazer a vida normal e tudo depois que isto não pode comer, ela começa a comer. Num dia começamos a fazer a acupuntura e algumas fitoterapias, agora já foram anos, não é? Que nunca mais repetiu. Não toma nenhum remédio nem de nós. Mas foi à raiz. Qual era a raiz? Se não é ir muito longe? É vento e calor. Não percebi. Coluna? É calor e vento interna. Sim, é preciso eliminar. Depois tem determinados pontos e tem determinadas ervas para contrariar isto, não é? Para equilibrar isto. Correu bem. Sim, logo no primeiro dia já tirou tudo. Num tratamento, depois já não precisa usar luva. Depois mais alguns tratamentos já pode comer. Normalmente, eu disse logo, no início com uma coisa um pouco mais simples, não é? E depois logo em seguida já come tudo. Hoje em dia come tudo, faz vida normal, não precisa absolutamente nada, já há anos. E a questão da acupuntura, que eles falam que tem uma eficácia limitada, mas depois eles falam que em relação, por exemplo, às dores, que é super eficaz. Mas depois dizem que os estudos não são conclusivos. Qual é a leitura que a doutora faz acerca, por exemplo, dessa questão? Porque fala-se muito, mesmo o tal livro Pseudociência, fala da pseudociência, da acupuntura como uma pseudociência. Falam do placebo. Ou seja, eu é que acredito que a acupuntura vai resultar. Não tem nada a ver com isso. Ou eu sou muito burra, ou então não sei. Eu se calhar só não sou burra, não sei. Porque eu não consigo entender como é que o placebo pode resultar em questão do tratamento da dor. É assim, se eu estou com uma forte dor no joelho, como é que se faz? Até ajuda, mas nós pacientes mas cá não é esta... Ou bem que a agulha resolve o problema, ou então sou eu que eu não vou acreditar que aquilo vai resolver. A maioria dos pacientes chega aqui e não está a acreditar nada, absolutamente, não é? E muitos pacientes até na primeira consulta dizem logo, eu sou completamente cético com isto. Entretanto, se não fosse o problema era tão ordem, por exemplo, uma das pacientes, não é? Era neurofacial, não é? Que não consegue nem beber água. Para beber água tem que beber com painhas, não, paralisia. Toda neurofacial, não é? Tem que superar com uma painha muito devagar, cada vez se engoliu um bocadinho, ela tem que chorar, mas nem consegue chorar, não pode mexer. É mesmo só cair a lágrima, ela tentou uma 2 vezes suicídio, não é? Que não foi bem sucedido, a família descobriu, mas ela diz que não quer fazer mais, mas todos os dias, antes de dormir, ela rezava a Deus que a lavasse para não acordar no dia seguinte, porque foram 5 anos de sofrimento, foram imensos.
já foram todos tipo de médico, fez a operação, tirou e não há nada 4 dedos em cima, 4 dedos em baixo, fez tudo, nervos, não sei o que, tudo mais alguma coisa. Nada resultou, foi piorando, não é? Mas e agora? Ela veio cá? Não, já muitos anos anterior. No primeiro tratamento, ela pelo contor, consegui mais ou menos comer. Mas não era aqui, pois não? Era aqui na orelha? Não é na orelha. Tem certos pontos no pescoço, no gosto, nas mãos, vários pontos. Mas era para tratar aqui? Nível facial. Não é preciso, não é só aqui, tem vários pontos que eu podia controlar isto, não é? Sim. Desfrontear, é um bloqueio. Claro, claro. Depois o médico começa, como não consegue de maneira alguma, em tudo especialidade, que nada resolveu, chega à conclusão de que ela tem depressão. Naturalmente ela tem depressão, 5 anos, quase não consegue comer, dormir, não pode falar, não pode beber água. É uma consequência. Qualquer pessoa tem depressão, não é? Eu disse assim, senhora, eu acredito que a senhora tem depressão. E ela, porque quando chega a consulta, como ela não consegue falar, ela só chora durante bastantes minutos, que eu olho para ela, ela só cai lágrimas, não consigo abrir, porque ela cada vez que ela dizer alguma coisa, fica. Sim, não conseguia mexer, não é? Eu vejo bastante tempo ela chora e depois já percebi, eu depois começo a falar para ela, então é dor isto, ela. E depois eu tentando falar para ela para eu entender o que é que ela tem, porque com o gesto eu percebi mais ou menos o que é que ela tem, não é? Foi assim, mas logo no dia que parámos tudo o medicamento ela estava a tomar para todas, não é? Sim. E começamos a fazer tratamento. Bom, foi rápido. Não mas e agora? Como é que ela nunca mais repetiu. Não, mas e o problema daqui da paralisia? Como é que não é paralisia, é dor de nervo facial. Nervo facial, sim. Esta dor é choque, fortíssimas, imprimir que ela não consegue mexer a maxilar, não é? Não consegue mexer nada. Mesmo beber água, recolher água. Mas agora já está. Não, isto há muitos anos. Já há mais que 15 anos. Ainda eu estava no início de cá. Ok, mas entretanto não foi positivo. Sim, fui a poucas sessões, fico bem e nunca mais digo nada. Portanto, são ótimas notícias e há que. Sim, mas muita gente nesse género. Tipo, tudo é assim. Mas isto parece uma relação, desculpem o termo, parece uma relação amor-ódio, porque é assim. Primeiro, eles são detratores, tal, não sei o quê, é o placebo, isto é uma mentira, isto é banha. Até fala, olha, nesse livro está é a venda da banha da cobra. Eu acho acho patético, acho que é uma falta de respeito para com as pessoas que até são da área da. Que quer ser, não, eu mesmo para pessoas que foram tratadas e ficaram bem, parece assim. Isto é uma bufetada de luva branca. Eu acho que os pacientes não têm culpa, os próprios. Diz aqui que em França. Não, 40% das pessoas procuram em França. E não só em França, e cá também. Cá em Portugal, não sei se há uma estimativa, o que é que a doutora sabe sobre essa questão? Acho que, por acaso, isto que eles tiveram fazer um estudo em Portugal, acho que ainda não há, isto é que a faculdade ou alguma coisa, um sítio de investigação que vai fazer. Eu acho que mas porquê a relação amor-ódio? Porque é assim, as pessoas falam mal, mas depois são as primeiras a ir bater à porta da reflexologia, da acupuntura. Eu acho que tudo é preconceito, sabe? Mas é só de conhecimento. Eu acredito, porque cientistas foram ensinados que só o que é que nós percebemos é que existe. Na realidade não é. O que é que existe e nós tentamos entender. É o contrário. E esta é logo, eu acho que é uma logo partida errada de posição, porque não pode haver diálogo entre os dois tipos de médicos? O planeta em si, não é? Sim. Ou nós fizemos o universo em si, não é? Não foi criado por humano. O humano foi o que é que sugeriu na natureza, não é? Nós temos que respeitar a natureza e tentarmos entender ela. Isto é uma natureza. Pediria então para olhar para a nossa lente, portanto, respeitar a natureza acima de tudo. E o humano é uma natureza que existe, não é? Por exemplo, nós saímos na barriga da mãe, mas não foi ela que faz. Nasceu na barriga dela, mas não foi ela que programou, põe peças nos sítios, órgãos como funcionam, não foi. Foi ao longo dos tantos séculos, tantos, não sei quantos milhões de anos, que o desenvolvimento na natureza, não é? Nós temos que respeitar isto e tentar descobrir, mas cientista tem uma coisa, um erro principal de cientista é que pensava tudo o que é que eles conseguem entender e descobrir, comparar com ver, não é?
é que exista. Tudo o que eles não conseguem entender na cabeça do humano não existe, não é? Não é natureza, então, como eu já estava a estar dizendo. Mas os fármacos também vieram de extratos naturais, do medicamento natural, certo, doutora? Sim, mas ao fazer extrato tiram muitos componentes. E metem o químico. Sim, pronto. Tiram muitos componentes e para que eles não faz o mesmo efeito. Exato, mas depois não o químico é que eles analisam. E eles depois são. Mas não é assim, o problema é que ela não funciona assim, nem o prenda funciona assim, nem a computadora funciona assim. Exatamente. Doutora, estudar outra maneira. Uma pergunta para fecharmos com chave de ouro, queria lhe perguntar. Ainda esta área, já sei que já está há décadas a ser médica de medicina chinesa, portanto é a sua profissão. Ainda se sente uma mulher apaixonada pela medicina chinesa? Absolutamente. Absolutamente apaixonada pela medicina chinesa, e quanto mais eu já trabalho quase este ano 29 anos, não é? 29 apesar desta bela e jovial pele. 29 anos Sim. como médico, não conta com 5 anos de estudo, não é? Que, já são muito, se for não conta com o estudo, já são muito mais anos, mas na realidade é quanto mais praticar, quanto mais estudar e investir nesta área, mais se sabe que sabemos muito pouco, não é? É uma área tão interessante e tão grandeza, não é? Eu acho que nós passamos a vida inteira a dedicar a ela, só conseguimos descobrir um bocadinho, só conseguimos utilizar um bocadinho dela, e que já foram descobridas há muitos anos anteriores. A medicina chinesa, sabe, já tive épocas muito mais altas, e até quebramos por causa da evolução da ciência, porque desviaram o pensamento do humano durante bastante tempo, e na Ásia também, na China também, que pensava tudo tem que ser a ver, não sei o quê, fica apaixonado pela indústria, sabe? Mas na realidade, que agora é que está a regressar, que ontem nós já tinha atingido há muitos Por isso é que até falam, esta publicação que é conceituada, fala que remonta a muitos milhares de anos. Portanto, a medicina chinesa remonta a muitos milhares de anos. Portanto, a medicina chinesa é inegável. É um registro de uma natureza que existe. Nós tentamos observar, simplesmente observar e entender ele. Não foi nada de manipulação, não é? Entretanto, é o mais natural ciência possível, em si, entenda, o humano funciona como são, não é mesmo? Doutora, e Portugal? Doutora, e agora em relação a Portugal? Portanto, o facto de ter abraçado Portugal e ter trazido a sua querida medicina chinesa para Portugal, o que é que nos tem a dizer sobre isso e o que é que o futuro dirá? Por acaso, estou vindo de Portugal, faz eu sentir bastante realizada, não é? Durante estou aqui 23 anos, não é? Este ano. Sinto bastante realizada realmente, que quando eu chego aqui é quase deserto, não é? E depois que eu finalmente, depois de 23 anos, eu senti-me realmente a medicina chinesa conseguir ser uma coisa bastante comum, não é? Uma medicina bastante comum e é praticada em nós pacientes, alunos, não é? Apenas em todos da idade, não é? Desde a nascença até 90 anos, em todos os casos sociais, em tudo, não há tanta procura, tanta pessoas que gostaram e provaram, não é? Os seus efeitos, e eu senti-me bastante sorte de conseguir ser uma das pessoas que contribuiu a trazer exatamente para a medicina para cá e ser útil, não é? Para um povo em si. Ter outro caminho, quer dizer, nós apresentamos outro caminho para este povo, não é? Este povo que me trataram muito bem também. E sinto bastante sorte, eu acho que vieram na altura certa e no lugar certo. É desta forma emotiva que fechamos esta entrevista. Olha, pedir-lhe para olhar para a nossa câmara para finalizar o nosso programa. Foi um prazer muito grande, doutora. De facto é um prazer sempre discutir estas questões de saúde pública e de medicina tradicional chinesa, uma medicina que nos ensina tanto e que já é milenar e que nos fala que nem só de questões de cérebro se faz
a saúde pública, porque é preciso experiência também e é preciso já ter passado por muitos milhares de anos para comprovar certas coisas que só a sensibilidade e as pessoas que fazem o mundo podem atestar. Muito obrigada. E muito obrigada por ter esta oportunidade. E um bom ano para si e para as suas pacientes, doutora. Muito obrigada por este momento. Será que os estudos são assim tão inconclusivos ou será que não tem sido dada uma preocupação acerca dos ensaios, do grupo de controle para aferir esses efeitos e a questão metodológica? Vale a pena refletir. Daniela Gonçalves com a imagem de Cláudia Santos, em Lisboa, junto ao Centro de Terapias Chinesas.